Som. Beleza, bom. Então, bom, nós já andamos fazendo coisas que tem a ver com a derivada, né? Vamos fazer agora umas coisas que tem a ver com a integral. Para começar, comprimento de arco. Vamos pensar assim, quer dizer, nós vamos falar de coisas assim, comprimento, área, ângulo. Começar pelo comprimento. Então a ideia é assim, você tem uma curva C no intervalo I, vou botar o intervalo fechado. AB, pensar assim em R3, né? Ou R2. E aí a gente quer medir o comprimento da curva. Mesmo com barbante é complicado, né? Então a ideia, você tem aqui o intervalo AB em C, digamos que é isso assim, né? C de A, C de B. Então você parte em pedaços, e aqui a parametrização é importante para você ter uma maneira eficaz de partir em pedacinhos, né? Então, sei lá, uma coisa assim. E aí, claro, liga os pontos, faz uma poligonal. Soma os comprimentos desses arcos e isso é uma aproximação. A ideia é muito próxima da ideia de integral, né? A ideia é que você vai diminuindo aqui o tamanho desses caras, quer dizer, isso aqui é uma partição, você faz a norma da partição tender a zero e você espera que isso tenda para o comprimento do arco. Uma questão importante aqui, para ter claro, é o seguinte: o comprimento do arco não é uma noção pré-existente. Não é. Vamos dizer, até é algo assim que a gente pode dizer, não, a gente acredita que a curva tem um comprimento, mas não está definido previamente o que é esse comprimento. Então, na realidade, essa maneira de calcular o comprimento vai dar também a definição. Assim, uma definição, vamos supor assim que a nossa C é contínua. Então você pega esse aqui são chamar esses caras aqui de, esse aqui T0, aqui é um TI, aqui é um TN, né? Então a gente faz o somatório de igual a 1 até N de C de TI menos C de TI menos 1 em norma. Isso é uma aproximação para o comprimento, né? Vamos chamar de P T0 TN, né? Com A igual a T0 menor que T1. Então isso aqui a gente pode chamar de L de P. Posso falar de supremo? Você sabe o que é o supremo de um conjunto? O supremo de um conjunto, quando você tem um conjunto que é limitado, pega um conjunto de números reais, né? Supõe que ele é limitado, aqui tem um M, daqui ninguém passa. Pode ser que
Eles nem chegam perto do M, mas você tem esse M. Então, esse conjunto aqui, ele pode ou não ter um máximo, um maior elemento. Por exemplo, um intervalo aberto, né, que o intervalo 0, 1 aberto, ele não tem um máximo, porque o máximo dele seria o 1 se o 1 tivesse no intervalo. Mas você pode dizer que o 1 é o supremo. O supremo é o cara que deveria ser o máximo do conjunto se ele tivesse no conjunto. E uma maneira simples de entender vamos dizer, o supremo é o seguinte: o conjunto aqui, ele não precisa ser um intervalo ou nada, mas as cotas superiores, quer dizer, os caras que estão acima de todos os elementos do conjunto, formam uma semirreta. Esse conjunto é limitado, né? Você tem esse cara, está aqui. Bom, se esse cara é maior que todos os elementos do conjunto, esse aqui também é. Todo mundo tiver à direita dele, é. Então, esse conjunto, ele vem... E essa semirreta, ela não pode... É uma semirreta porque eu estou supondo esse conjunto não vazio, então ela não pode ir até menos infinito. E ela tem que parar aqui em algum lugar. Esse cara daqui é o supremo desse conjunto. Esse cara é onde a semirreta começa. Ele pode estar no conjunto ou não. Então, por que eu estou falando isso? Porque, claramente, o que acontece aqui? Ó? A gente sabe, né, que se a gente refinar essa partição, se a gente introduzir, vamos dizer aqui, entre o TI e o TI mais 1, a gente introduzir um ponto, né, aqui vai aparecer outro ponto. E, claro, né, fazendo ampliação, né, você tinha aqui TI mais 1. Aí você colocou esse cara aqui no meio. Você tinha isso, e agora você passou a ter isso. Aumentou a aproximação, né? Porque você está substituindo esse comprimento pela soma desses dois. Então, aumentou. Então, na medida em que você refina a partição, essa aproximação, não só ela vai melhorando, mas ela vai aumentando. Então, o comprimento, aquele que você espera que seja o comprimento, é o limite acima, exatamente o supremo. Se você pegar todos os números que você obtém pelas poligonais inscritas na curva, o supremo desse conjunto de números vamos dizer, é por definição o comprimento do arco. Dito isso, né, não sei se ficou claro, mas eu vou adotar agora uma postura um pouco mais leve, digamos assim. Suponhamos que essa curva aqui, em vez de ser contínua, seja de classe C1, quer dizer, significa tem derivada contínua. Derivada significa que cada função coordenada tem derivada contínua. Isso não é exatamente necessário para tudo que eu vou fazer aqui, mas é uma hipótese que alivia. E como, em geral, as curvas que a gente vai estar considerando têm segunda derivada, então, se elas têm segunda derivada é porque tem primeira contínua, né? Porque toda função derivável é contínua. Bom, então vamos olhar para essa conta aqui. Né? A gente pode escrever isso assim, ó, fazer uma coisa... Você pode fazer I igual a 1 até N, aí você pode fazer C de TI menos C de TI menos 1, dividir por TI menos 1, vou botar essa norma aqui, vamos botar assim a norma toda aqui, já que esse cara é positivo, TI menos 1. O que eu fiz aparecer? Eu substituí isso daqui,
pela velocidade média vezes o intervalo de tempo. É pela norma da velocidade média vezes o intervalo de tempo. Se eu entendi a ideia de integral, se eu entendi a ideia de integral, isso daqui é uma função, quer dizer, eu posso... quer dizer, se eu entendi a ideia de integral e a ideia de derivada, pensando melhor assim, eu posso dizer o seguinte, isso daqui é uma boa aproximação para C ponto de TI, vamos botar TI menos 1 para ficar mais intuitivo. Isso aqui é parecido com isso. Por quê? Porque eu estou pegando estou pegando aqui, ó, C de TI menos 1, C de TI, deixa eu botar para dentro. Aí eu estou substituindo esse cara por isso aqui. Mas o que é isso? É esse cara dividido pelo intervalo de tempo. Então isso é a velocidade média. Quando eu multiplico pelo intervalo de tempo, eu recupero esse valor aqui. Eu estou pegando a norma desse vetor. Ora, eu estou dizendo só que a norma desse vetor é uma boa, é bem aproximado por o quê? Aqui está o vetor velocidade, C ponto de T, e aqui é o TI menos 1, C ponto de T. Esse cara daqui continua aqui, né? Então, estou aproximando isso daqui, isso aqui é igual a isso, e eu digo, bom, esse cara daqui tende para esse. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu estou aproximando essa soma aqui, por somatório de igual a 1 até n, só que eu olho para isso e digo, vem cá, eu conheço esse cara. Se eu estivesse integrando, se eu estivesse calculando a integral, vou botar aqui, se eu estivesse calculando a integral de A até B da norma de C ponto de T dt, o que eu ia fazer? Eu ia fazer a partição, aí ia pegar o valor da função em algum ponto do intervalo, para cada intervalo, por exemplo, no ponto da esquerda, que é o TI menos 1, pegando então o valor dessa função nesse ponto e multiplicando pelo tamanho do intervalo. Isso aqui é exatamente a soma de Riemann que eu faço para chegar nessa integral. Ocorre que, como eu estou fazendo a hipótese aqui de que a derivada é contínua, então isso aqui é contínuo, a norma disso, isso aqui é uma função contínua. Isso aqui, na verdade, é uma função contínua de R em R. Porque eu estou pegando o ponto T aqui, aí eu pego T, pego o C ponto de T, mas eu pego a norma dele, então eu volto para os reais. Então isso aqui é uma função de R em R, que se eu procurar integrar, eu vou fazer essa norma aqui. Então, isso me diz que é razoável, né, eu considerar que esse comprimento que eu estou tentando calcular,
Vamos dizer, se tudo der certo, o que significa tudo dar certo? Quando os TIs e os TI menos 1 ficam próximos, quer dizer, quando a norma da partição tende a zero. Então, isto daqui ficam próximos. Tem um detalhe que a soma fica próxima, né? Então, quer dizer, se eu acreditar que quando a norma da partição tende a zero, isso daqui vai ficando cada vez mais próximo disso daqui, eu concluo o quê? Que o limite vai ser o mesmo limite disso daqui. E o limite disso daqui é essa integral. Então, eu posso... se eu não quiser me aborrecer, na verdade é um teorema que eu fico devendo por hora. Não sei se sou eu que vou pagar essa dívida ou se é o professor de análise ou vocês que vão sentar em algum momento. Mas o fato é o seguinte, eu posso fazer a definição... Voltando, vou apagar aqui, né? Pego essa curva contínua. Então, a definição, o comprimento de C é sup P partição é o supremo dos L de P. Vou chamar esse cara aqui L, né? Onde L de P é igual a somatório de igual a 1 até N, né? Quer dizer, onde se P igual a T0, Tn, se isso é uma partição, L de P é somatório de I igual a 1 até N, de C de TI menos C de TI menos 1. Então, essa é a definição sem concessões. Isso aqui, ó, na realidade, se você supõe que a curva é só contínua, não tem nenhuma garantia de que isso seja finito. Uma curva contínua bem ruinzinha, assim, mesmo no intervalo fechado, ela pode ter um comprimento infinito. Não é muito difícil compreender isso. Agora, a gente pode dizer assim, bom, temos o seguinte resultado. Proposição, se C é de classe C1, então, eu botei L de P, mas é L de... Ah, bom. Então, L é igual a integral de A até B. Quer dizer, o comprimento é a integral da velocidade. Isso não é uma integral de linha, é uma integral escalar. Você... É o que eu procurei explicar antes, né? Você pega a curva C. Então, para cada partição P do intervalo AB, que vai ser dada dessa maneira, você define o L de P como sendo isso. Isso é uma aproximação, quer dizer, o comprimento da poligonal correspondente à partição P. Aí você pega todos esses números, né? Vou colocar assim, na verdade, L de P, P,
Porque eu botei o P partição aqui. Então vamos colocar assim, ó. Em vez de botar isso aqui, vamos explicitar ele aqui. P partição de AB. Então, para cada P, para cada partição de AB, tem o L de P. Isso forma um conjunto. Essa maneira que eu escrevi aqui é talvez meio obscura. Você forma um conjunto e agora o supremo desse conjunto é o comprimento. Em princípio, o que tem? Para cada partição você tem um número, esse número está sempre abaixo do que você espera que seja o comprimento do arco. Porque sempre, né, em cada intervalinho, subintervalinho da partição, a curva faz alguma coisa assim, então o comprimento dela é maior, em princípio. A menos que ela seja poligonal também. Então esses caras estão sempre abaixo. O supremo deles, a ideia é que o supremo deles é o comprimento. Não, sim, também uma outra, uma coisa que você pode tentar provar é se isso daqui é igual ao limite quando a norma de P tende a zero de L de P. Será? Deve ser, né? Mas fica aí o desafio. Então, isso aqui usando, vamos dizer, alguns teoremas, alguma coisa, a gente prova isso aqui. Então, eu vou usar isso como basicamente a nossa definição, quer dizer, não é que seja a nossa definição, mas eu vou usar isso como verdade, e as nossas curvas sempre vão ser C1, então está tranquilo. Tem curvas que são contínuas e não são deriváveis, podem fazer coisas estranhas. Acho que não sei se já mostrei para vocês, por exemplo, você pode fazer um quadrado e fazer uma curva contínua que encha todo o quadrado. Você pode pegar um intervalo 0,1 e fazer uma função contínua cuja imagem seja todo um quadrado aqui. Ela é obtida como um limite de funções contínuas. Só para dar uma dica assim, você constrói uma sequência de curvas, a primeira é essa, aí a segunda, você parte esse quadrado em 9, devia ter partido um pouco melhor, e aí você pega essa curva e faz assim, você continua aqui, aí você faz assim, 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 assim e assim. Então você percorre os pontos que você já tinha e aumenta mais um pouco. Agora, cada um desses intervalos você parte em 9 e refaz a mesma coisa, vai refazendo, e com isso você vai preenchendo o quadrado todo, e no limite, realmente, você tem uma função contínua que preenche o quadrado todo. Claro que ela não vai poder ter derivada, né? Por ser C1. Tem outras coisas, por exemplo, um bom desafio é o seguinte também, você não precisa, para a curva ter comprimento, realmente que ela tenha derivada em todos os pontos. Ou pelo menos você pode dizer, vamos pensar a curva contínua e pensar o comprimento por essa definição aqui. É possível também, vou botar assim como uma questão, é possível você fazer uma curva contínua e crescente do intervalo 0,1 no intervalo 0,1, cujo comprimento seja 2. Repara que se ela, vamos dizer, você vai fazer uma curva contínua e crescente de 0,1 em 0,1, para aumentar, maximizar o comprimento, você deve começar aqui e terminar aqui, né? Já que começando mais em cima só vai piorar. Mas você tem que crescer e ser contínuo. Então a ideia mais ou menos é o quê? Que, qualquer coisa que você faça, você nunca vai chegar a isso aqui ou a isso aqui, né? Mas não é tão simples assim. Eu acho que é possível
conseguir uma curva contínua do intervalo 0,1, 0,1, cujo comprimento... ela é o gráfico de uma... Na verdade, aqui é o gráfico de uma função crescente, contínua e crescente. Tá? Vamos deixar esse... você, como é que você vai definir esse negócio? Parece que não dá, né? Mas, bom, então isso é o comprimento de arco. É claro, né, que o teorema fundamental do cálculo, né, se você pegar a curva C de AB em R3, que a cada T associa C de T. E aí você definiu uma S de AB em R, né, que a cada T associa S de T igual a integral de A até T de C ponto de tal de tal. Quer dizer, você está aqui no C de A, C de T, o S de T é o comprimento até aqui. Ele vai aumentando. É claro, né? Teorema fundamental do cálculo implica que S ponto de T, quer dizer, a derivada de S em relação a T, é igual a... Porque eu estou integrando isso aqui. Normalmente não precisa mostrar que o módulo da derivada é a derivada do módulo. Não é verdade que o módulo da derivada é a derivada do módulo. Mas aqui, ó, eu estou definindo a função assim, ela é integral dessa função. Essa função é contínua, né? Quer dizer, aqui, de classe C1. Né? Então, se essa função é contínua, eu sei que se eu derivar essa função em relação a t, a derivada é isso daqui calculado em t. O que é... Bom... Isso aqui está implícito nessa história, é o seguinte, né? Quando você pega uma curva, está aqui o ponto T mais H. Então, o S de T, você tem duas coisas que você mede aqui. Uma é o comprimento da curva. Isso daqui. Esse daqui é o S de T mais H menos S de T. Você mediu até aqui, menos a medida aqui, é esse daqui. E esse daqui é o C de T mais H menos C de T em norma. Quer dizer, aqui, esse é o ponto C de T, esse é o ponto C de T mais H. Então, o comprimento daqui até aqui é esse. E esse daqui... Repara que se eu fizer S de T mais H menos S de T sobre H, e se eu fizer C de T mais H menos C de T em norma sobre H, isso daqui esse aqui é o H positivo, só para não tem que pensar, né? Isso aqui tende para quê? Isso aqui com H positivo é a norma do vetor velocidade, né? Então isso daqui, vou pegar aqui, H maior que zero. Isso daqui tende para norma de C ponto de T. Porque isso aqui, na verdade, como H é positivo, isso daqui é a norma dessa quociente. Isso aqui tende para o vetor velocidade, então isso tende para a norma do vetor velocidade. Isso daqui, pelo que eu acabei de ver, tende
do mesmo cara. Quer dizer, está dizendo que não só no limite o arco e a corda. Bom, dizer que o arco e a corda tendem para a mesma coisa no limite não quer dizer nada, porque os dois tendem a zero. Mas se você dividir pelo intervalo de tempo, o tamanho do arco dividido pelo intervalo de tempo e o tamanho da corda dividido pelo intervalo de tempo, eles tendem para a mesma coisa. Se for a curva de classe C1. Eles vão para zero juntos, mas vão mais juntos do que simplesmente ir juntos para zero. Né? Se você ainda olha no microscópio, porque dividir por H é olhar no microscópio. Se você olha no microscópio, você ainda não distingue os dois. Bom. E aí, bom, brincadeiras, calcular comprimentos de curvas. Pode calcular comprimentos de curvas, mas não é exatamente minha preocupação nesse momento. Vou fazer agora uma... Vou tentar definir ângulo usando isso aqui. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos desenhar aqui uma curva. O que ela faz assim? C de A, C de B. Acho que eu vou desenhar ela mais para cá, porque eu posso precisar de espaço depois. C de A, C de B. Vemos que eu ando aqui assim. Vamos colocar aqui um sistema de coordenadas, colocar um círculo unitário. Isso aqui é o círculo unitário. E eu estou querendo medir a variação de ângulo. Nessa curva. Quer dizer, eu quero fazer o seguinte, eu quero botar um ponteiro aqui que vai medindo a variação de ângulo. Sendo que o ângulo é o comprimento do arco. Então eu quero o seguinte, eu quero medir esse negócio aqui. E a minha maneira de pensar seria a seguinte, eu vou pegar o ponteiro aqui. O ponteiro é o quê? Eu pego este cara. Se esse cara daqui é o C de T, eu vou chamar esse aqui de, sei lá, U de T. O que é o U de T? U de T é igual a 1 sobre norma de C de T, C de T. E o que eu quero calcular é o comprimento de arco aqui. Então eu posso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, em princípio, a integral de A até B da norma do vetor velocidade do U. O U ponto de T vai ser um cara assim. Bom, vou ter que fazer umas contas, porque imagina assim que C de T é igual a X de T, Y de T, então eu vou ter o U, já vai ter que dividir por raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado, vou ter que derivar isso aí. Mas tem um detalhe. Bom, vamos primeiro tentar calcular isso, depois a gente pensa nesse detalhe. O ponto de T, então, U de T
é igual a 1 sobre raiz de... Vou botar assim, x2 mais y2, vou esquecer o t. Todo mundo aqui é função de t. xy. Então, se eu quiser calcular o ponto, eu vou ter que calcular a derivada em cada um. Então, eu vou ter que calcular derivada desse, vezes esse, mais esse, vezes a derivada desse. Então, 1 sobre raiz de x2 mais y2, x ponto, y ponto, mais... aqui vou ter que botar a derivada desse. Então, aqui eu vou ter x2 mais y2, e aqui, esse vezes a derivada desse dá zero, menos 2x, x ponto, vou botar menos na frente, menos será que está certo isso aqui? Ainda faltou vezes, isso aqui é a derivada desse, vezes 1/2 de x2 mais y2 elevado a menos meio. Acho que eu vou... Peraí, deixa eu reescrever isso aqui que está... Então, eu fiz esse vezes a derivada desse, e agora eu tenho que botar a derivada desse, que vai dar menos... Então, aqui embaixo eu tenho x2 mais y2, aqui em cima eu tenho 1/2 de x2 mais y2 elevado a menos meio, vezes a derivada que está aqui dentro, 2x, x ponto, mais 2y, y ponto. Corta esse 2, esse 2. Vezes xy. Tá certo isso? Hã? É porque a derivada desse daqui, né? Hã? Será que eu errei aqui? Não, que eu fiz como derivada de um quociente. Então eu botei esse ao quadrado e fiz 1 vezes menos 1 vezes a derivada desse, né? A derivada desse era esse elevado a meio, então deu esse a menos meio. Tem um meio aqui, tem isso aqui. Podia ter colocado direto o x2 mais y2 elevado a menos meio. Podia também, mas... Bom, agora isso aqui então me deu 1 sobre x2 mais y2 elevado a meio x ponto, y ponto, menos... Esse cara daqui, a menos meio, ele vem para cá, né? Então, aqui eu tenho x ponto mais y ponto, e aqui eu tenho x2 mais y2 elevado a 3 meios. Né? Bom, que chato, hein? Eu tenho que calcular a norma desse cara ainda e integrar, é meio horrível, né? Mas, para piorar, eu não estou satisfeito, né, em fazer isso, pelo seguinte: imagina que essa curva aqui resolve agora fazer assim.
Então, olha só, o meu ângulo aqui, ele aumenta, aumenta, e depois ele começa a diminuir. E essa minha integral só aumenta. A integral, ela não quer saber. O cara andou para cá, chegou até aqui, depois andou para cá, ela conta e conta mais. Eu queria o seguinte, quando andar para cá, conta, e quando andar para cá, desconta. O que significa que eu não posso fazer isso assim, mas eu tenho uma boa ideia, que é a seguinte, olha. Se eu pegar o U e introduzir aqui o U ortogonal, o ortogonal. O que é o U ortogonal? É o U girado de 90 graus no sentido trigonométrico. Tá? Você pegou o vetor. Quer dizer, se o vetor, vamos dizer, se V é igual a AB, então eu defino V ortogonal como menos BA. Quer dizer, é o AB, você passa, é assim, né? Tá aqui A, B, aí você gira ele de 90 graus para cá, ele tem aqui menos B, A. Então, o U é isso, o ortogonal é isso. Repara, o U é unitário, o ortogonal também é unitário. E a gente sabe que o vetor velocidade, o ponto, ele é tangente aqui, ele também é ortogonal ao U. O que acontece? O ponto, quando ele está apontando para o lado que cresce, ele está no mesmo sentido que o ortogonal. Quando ele está no que decresce, ele está no sentido oposto. Como esse é unitário e os dois estão alinhados, o produto escalar deles, o que vai acontecer? O produto escalar de U ortogonal, de U ponto por U ortogonal, quando o ponto estiver apontando para cá, vai dar a norma do U ponto. Quando ele estiver apontando para cá, vai dar menos a norma do U ponto. Porque é tão simples quanto o seguinte, ó, tem aqui um vetor, vamos dizer, o meu U ortogonal aponta para cá e é unitário. E o U ponto vai estar na mesma linha, quando ele estiver apontando para cá, se eu fizer o produto escalar de U ponto por U ortogonal, o que dá? Dá o tamanho desse, que é 1, norma desse, que é 1, vezes a norma desse, vezes o cosseno do ângulo, que é 1. Então dá a norma desse. Se ao contrário, o U ponto estiver apontando para cá, o produto escalar dá o quê? Dá a norma desse, que é 1, vezes a norma desse, vezes o cosseno do ângulo, que é menos 1. Então vai dar menos. Estou dizendo o seguinte, que se eu trocar, né, em vez de fazer essa integral aqui, eu decidi fazer a integral do produto escalar de U ponto por U ortogonal, eu vou ter a mesma coisa quando eu estiver andando para cá, e eu vou ter menos isso quando eu estiver andando para cá. Então essa integral vai contar o comprimento de arco positivamente quando eu andar para cá e negativamente quando eu andar para cá. Então, minha ideia é a seguinte, vamos substituir isso pela integral do produto escalar de U ponto de T pelo U ortogonal de T dt. Tá? Recapitulando, ó, eu quero medir esse comprimento aqui. Então, para medir esse comprimento, eu integro a norma do vetor velocidade, U é o ponteiro, vetor velocidade de U é o U ponto, eu integro a norma dele e vai medir o comprimento. Só que se a minha curva voltar, quer dizer, se o meu ângulo, em vez de continuar sempre aumentando, ele começar a diminuir, essa integral não vai perceber, porque esse integrando é sempre positivo. Então, eu troquei usando o seguinte truque, esse vetor é unitário, eu giro ele de 90 graus, obtenho o ortogonal, e ele aponta sempre no sentido do crescimento
do ângulo. Quando o ponto estiver apontando para cá, o produto escalar dos dois dá a norma de um ponto. Quando ele estiver apontando para cá, o produto escalar dos dois dá menos a norma de um ponto. Então, quando eu andar para cá, o ângulo cresce, quando eu andar para cá, ele decresce. Então, em vez de eu calcular a norma desse vetor, eu tenho que calcular o produto escalar desse vetor com o ortogonal. Eu estou medindo esse comprimento de arco. Então, eu peguei o C, defini o ponteiro. O que é o ponteiro? Não tem nada a ver com o ponteiro de programação. Você faz a norma, você divide o C pela norma, ele vira esse unitário aqui. E aí, para calcular o comprimento de arco, eu pego o vetor velocidade de U, que é, como o U é unitário, quer dizer, U tem norma constante, o vetor velocidade é perpendicular a ele. Tá? Foi a primeira coisa que a gente viu, né, na derivada, quando a gente calculou, fez umas contas com o círculo, a gente viu que, bom, o vetor velocidade, quando a norma do vetor é constante, então o vetor velocidade é perpendicular ao vetor posição. Então, eu introduzi agora esse ortogonal para que, em vez de pegar a norma desse, pegando o produto escalar desses dois, esse produto escalar dá a norma desse quando ele anda para cá, e dá menos a norma desse quando ele anda para cá. Então, agora, não sei se melhorou, mas eu tenho que, em vez de calcular a norma desse vetor, eu tenho que fazer o produto escalar dele pelo U ortogonal, pelo U ortogonal. Então, o que eu quero agora, o ponto, U é isso, e o ponto, pelo que eu acabei de ver, o ortogonal é isso, se o vetor, acabei de apagar, se V é igual a AB, o V ortogonal é menos BA. Não, estou dizendo em R2, porque isso não faz sentido em R3, né? Porque em R3 você não tem um ortogonal, você tem uma infinidade. Quer dizer, no R2 você tem dois ortogonais, e você escolhe o que vira no sentido trigonométrico. Em R3 você tem uma infinidade. Então vamos colocar aqui o ponto 1 sobre x2 mais y2 elevado a 1 meio, x ponto, y ponto, menos x ponto mais y ponto sobre x2 mais y2 elevado a 3 meios, xy. Caramba, será que vai? Espero não ter errado nenhuma conta aqui. Senão eu vou ter que ficar com aquela cara de... Na Globo não acontece muito, né? Mas eu lembro, já tem muito tempo que eu morei na França, mas a Globo já era mais assim, aquele padrão Globo já tinha. E na TV francesa o apresentador estava lá às vezes dizendo negócio, aí ele ia chamar um vídeo, alguma reportagem que vinha e o negócio não entrava. Aí ele pegava um telefone e ligava para saber o que era. Então, se a coisa estiver errada aqui, eu vou ficar com aquela mesma cara de bunda, pegando o telefone, vendo o que houve. Bom, vamos torcer. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o ortogonal. O ortogonal é só fazer 1 sobre x2 mais y2 elevado a 1 meio e botar menos yx. E agora eu tenho que fazer o produto escalar desse por esse. Pelo menos uma coisa eu olho para cá e digo, já tem uma coisa boa. Uma coisa boa é que isso aqui vai sumir. Porque olha só, o produto escalar desse por esse dá zero. Claro. Então o ponto escalar U ortogonal vai ser
esse escalar esse, mais esse escalar esse. Esse daqui eu olho, ó, aqui tem menos yx, aqui, isso aqui é número, isso aqui é número. Então, menos yx mais xy dá zero. Morreu. Então, isso daqui vai dar... Bom, tem esse elevado a 1 meio vezes esse elevado a 1 meio, então aqui tem 1 sobre x2 mais y2, e aí eu tenho menos y. E ficou a fórmula até bonitinha, hein? Menos yx ponto mais x y ponto. Então, essa integral daqui é integral de a até b de menos y de t x ponto de t mais x de t y ponto de t sobre x2 de t mais y2 de t dt. Isso calcula a variação de ângulo. Isso é... Bom, eu sei essa fórmula de cor, tá certo. Não sei porque é uma das poucas que eu sei de cor. Hã? Não tem rotacional. Vamos dizer, você até poderia fazer isso com cálculo de duas variáveis, mas aqui nós estamos fazendo uma coisa... rotacional um pouco mais... Tem a ver com isso, mas olha só... Tem uma coisa legal... Bom, isso relaciona o ângulo com uma integral. Okay, tudo bem. Mas tem uma coisa interessante que é a seguinte: imagina que você pegue aqui uma curva e faça assim. Ela faz isso, pum, continua aqui, volta aqui. C. Então eu pergunto a você o seguinte: quanto vale C igual a XY? Quanto vale aqui a integral de A até B, supondo que C de A é igual a C de B e a curva faz isso? Quanto vale a integral de A até B de menos yx ponto mais xy ponto sobre x2 mais y2 dt? Quanto vale... supõe que a curva seja essa aqui, ó. Começou em algum lugar aqui, foi, deu essa volta, fez assim de novo, assim, voltou e terminou aqui no mesmo lugar. Aqui é o sistema de coordenadas que está o zero. Quanto vale essa integral? Zero não é zero, porque ela veio aqui, aí, olha só, o ponteiro, ó, ele está vendo assim, completou uma volta, 2π. Depois outra volta, 4π. Então, é uma integral que poderia ter uma expressão horrorosa, que a gente olhava e dizia, eu sei calcular de cabeça, 4π. Mas isso daqui também, isso aqui pode ser usado para definir o número de voltas que a curva dá em torno. Porque se eu fizer 1 sobre 2π vezes isso, 1 sobre 2π vezes essa integral, quando a curva é fechada, dá o número de voltas. O número de voltas com um sinal, que é o sinal positivo, se ela anda sempre no sentido trigonométrico, e negativo. E, claro, se a curva resolver desfazer uma volta, se você pegar uma curva que está aqui a origem, né? Aí ela vem, faz isso, aí ela resolve fazer assim. Quanto deu essa aqui?
Se ela está fazendo assim, né? Deu uma volta, né? Porque dá para ver, né, que essa parte daqui você pode ir tirando até chegar aqui, mas aí fica fechada aqui assim. Para dar zero, vamos dizer, o bom critério para saber se vai dar zero é o seguinte: se dá zero, você tem que poder conseguir tirar a curva daqui sem arrebentar ela e sem passar pela origem, né? Então, a variação de ângulo é uma coisa bastante importante, assim, geometricamente. Tem uma outra maneira de obter essa fórmula, supondo que essa curva possa ser dada em coordenadas polares, né? Que seria você pensar assim, vamos imaginar simplesmente que C de T é dada em coordenadas polares. Você tem R de T e tem θ de T. Então seria R de T cosseno θ de T. Vou escrever aqui embaixo. Então aqui o exercício seria o seguinte: escrever θ de B menos θ de A é a integral de A até B de θ ponto de T dt. Então aqui, supondo que você já sabe isso, né? Supondo, então aqui você tem x igual a R cosseno θ, y igual a R seno θ. E agora você tem que tirar daqui a derivada de θ. Você sabe também, né, que R2 igual a x2 mais y2. Então, exercício, expresse, né? Exercício calcule θ ponto em função de x, y, x ponto e y ponto. Tem que dar aquele integrando que a gente achou. Disso daqui? Você acaba precisando disso? Acaba em alguma hora você vai precisar, né? Precisar não precisa que você obtenha a partir de outra. Quer dizer, daqui, mas é útil você levar isso. Então, sei lá, deriva aí, faz as contas, né? Tipo assim, né? Então, se você fizer x ponto é igual a R ponto cosseno θ menos R seno θ ponto. Y ponto igual a R ponto seno θ mais R cosseno θ ponto. Sei lá, multiplica, por exemplo, por menos seno θ em cima e por cosseno θ embaixo e soma. Já deve dar alguma coisa boa. E por aí vai. Tá? Uma dica, assim. Mas o
o interessante aqui é justamente a recíproca. É mostrar, usando essa forma de variação de ângulo, que toda curva que você dê em coordenadas x de t, y de t, se ela não passar pela origem, claro, tudo isso que a gente fez supõe que a curva não passou por 0, 0. Então, qualquer curva que você dê de classe C1, x de t, y de t, isso aqui é c de t, supõe que isso aqui é sempre diferente de 0, 0. Então, é mostrar que existem r de t e θ de t, tais que x de t igual a r cosseno, tais que, escrever assim só, x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. É mais ou menos claro que dá para fazer. Você vai medindo o ponteiro, né? Mas uma das maneiras de definir é isso. O R é evidente, quer dizer, você faz o R como raiz de x2 mais y2. Mas o θ, como é que você define o θ? Bom, você pode usar um arco seno, um arco cosseno, um arco tangente, mas sempre... É também uma maneira que funciona, mas, vamos dizer, você vai ter que definir ele num pedacinho... E depois ter que emendar num outro pedacinho, não vai poder usar a mesma fórmula sempre. Enquanto que, se você usar essa fórmula do θ com a integral que eu dei, você pode provar que funciona. É um certo trabalho também. Bom, então isso... comprimento, isso variação de ângulo. Vamos ainda falar em área. Né? Eu estou falando de conceitos que têm a ver com integral. Então, falei primeiro comprimento de arco, agora variação de ângulo, vamos falar de área. Mais precisamente, vou pensar o seguinte, tem aqui, vou pensar de novo em curva plana, né? Tem uma curva assim e eu quero calcular essa área aqui assim. Eu calcular isso aqui assim hoje, tudo bem. O que eu acho impressionante é pensar que o Kepler formulou uma das leis dele, sendo isso. Não sei se vocês conhecem as leis de Kepler, mas o Kepler diz que os planetas, e os planetas que ele tinha, não eram assim, tão, as elipses tão alongadas, mas que as órbitas são elípticas, e que ainda por cima, né, se você olhar justamente a trajetória assim, e pegar dois intervalos de tempo iguais, dizendo, imagina você levou o mesmo tempo aqui e o mesmo tempo aqui, então essa área é igual a essa. Depois que o cara teve essa sacada, né, de pensar na área varrida, ainda devia ser aquele cara que, se fosse num programa desses dias, sabe os números todos, né? Bom, mas essa área aqui também, né, área para nós integral, né? Então vamos ver como é que a gente calcula esse bicho. Também essa área, ó, pensando em área varrida assim, talvez seja bom a gente ter um sinal, né? Assim como a gente fez para o ângulo, pensar assim que andou para cá, varre positivamente, andou para cá, varre negativamente.
Bom, então vamos pensar assim, ó. Pensa aqui o C de T mais H. Vamos pensar essa área aqui. Eu posso aproximar pela área desse triângulo, né? E aí a área do triângulo é metade da área do paralelogramo, que é dada pelo determinante. Vamos deixar aqui C de T igual a X de T, Y de T. Então, ó, eu poderia fazer o seguinte, ó, pensar no paralelogramo e fazer o determinante desse com esse. Eu posso olhar para o determinante, um meio, né, do determinante do C de T com o C de T mais H menos C de T. Quer dizer, eu pego esse vetor, aqui, aí faço o determinante deles dois, ele dá se eu fizer o determinante dos dois, ele vai dar a área desse paralelogramo. Então, do cara aqui. Como eu quero só a metade, eu faço isso daqui. Agora, esse cara aqui está me pedindo, me divide por H, que eu viro derivada. Ele quer, não posso fazer nada. Né? Quer dizer, eu vou ter um meio, quer dizer, eu faria, a rigor, né, faria uma partição assim. Quer dizer, eu faria um somatório de igual a 1 até N, né, um meio aqui, do determinante de C de TI menos 1 com C de TI menos C de TI menos 1. Aí, o cara está pedindo isso. Divide por TI menos 1 e multiplica por TI menos 1. Por quê? Agora, isso aqui está dizendo, bom, isso aqui, eu vou virar a derivada, vou virar o vetor velocidade e eu vou virar o dt. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, né? Que isso vai tender para um meio da integral, tá, de A até B, digamos que aqui é o C de A, integral de A até B do determinante de C de T, C ponto de T, dt. Legal? Eu estou fazendo aqui dedução de físico. Esse cara daqui tende para esse. Esse daqui tende para esse. Então aqui também, vamos dizer, isso aqui deveria ser mais bem justificado, mas mostrar, pensando assim, que eu vou pensar essa área, aqui não é supremo nem nada, mas eu pensaria como, para cada partição eu faria A, pegaria uma partição, pegaria A de P, como sendo isso aqui, e aí faria o limite, quando a norma de P tende a zero, de A de P, e ele deve dar isso aqui. Se não der, é porque Deus não existe. Não que isso me tranquilize, mas tranquiliza porque eu sei que não é possível provar que Deus não existe. Então, se não der certo, eu teria provado que Deus não existe. Então, agora, tem um rebolado aqui de provar esse limite, mas eu vou dar isso como intuitivo.
entendido assim, né? Estou fazendo essa conta para dar isso, né? Quando o H tender a zero, esse produto aqui, quer dizer, a soma desses determinantes, vai acontecer isso. Esse cara vai tender para o vetor velocidade, esse aqui vai ser o dt. Bom, mas se C é xy, isso aqui vai ser 1/2 da integral de A até B do determinante de xy, x ponto, y ponto, dt, que é 1/2 de integral de A até B de menos y x ponto mais x y ponto dt. Isso vai me dar a área varrida. Entendido isso, né, que quando eu estou andando assim, quer dizer, quando a velocidade e a posição e velocidade estão com orientação positiva, essa área aumenta. Quando estão com orientação negativa, essa área diminui. Então, desenho. Imaginemos que você tem uma curva que faz assim, ó. O que acontece aqui, ó? Vamos ver, essa área aqui está sendo positiva, 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 positiva até aqui, aqui continua positiva, né? Ou não? Ó, posição, velocidade, tá bom. Mas eu acho que começou a ficar negativa. Pô, vou fazer esse desenho melhor aqui, Eu estou preocupado com o seguinte, essa área aqui. Vamos fazer alguns desenhos de curvas fechadas, né? Por exemplo, essa assim, ó. Primeiro essa. Então, digamos que eu comece aqui, ó, eu estou contando, estou avançando, então eu tenho essa área toda positiva. Só que quando eu começo agora daqui para cá, a área daqui, ó, começa a andar para cá. E desconta. Então é legal nesse caso, porque ó, deu essa área assim, menos essa área assim, deu só a área que for dentro da curva. Beleza, ótimo. Se eu fizer uma curva assim, então tranquilo, ó, deu a área mesmo. Se eu andar no sentido contrário, deu negativo. Se eu fizer essa que eu tinha desenhado aqui, que acontece? Ó, eu posso partir em duas, né? Posso partir em duas. Essa daqui, posso fazer como se fosse daqui até aqui, né? Terminando, e depois daqui até aqui. Não é exatamente assim, mas posso pensar assim. Não, essa daqui é a mesma coisa que essa. Essa daqui, será que faz diferença se eu, em vez de andar assim, vamos dizer, se eu, em vez de andar assim, eu andar ao contrário? Né? Porque essa aqui começa a ter o sinal negativo aqui positivo, então trocou o sinal. Muito bem, mas essa aqui está também andando, ó. Essa está andando assim, essa está andando assim. Então vai dar a mesma coisa, né? Mas essa aqui, quando eu estiver andando
estiver andando aqui assim, essa área é negativa, e enquanto eu estiver andando para cá, essa área é positiva, então vai dar essa área aqui. Então essa área vai ser contada 2 vezes. No fim eu vou ter a área, vamos dizer, se eu considerar a área que está englobada, é só essa daqui, mas ainda tem mais esse pedacinho aqui. Bom, tem mais um caso talvez a pensar, que seria esse assim, né? Será que faz diferença? Não, né? Mesma coisa. Tá. Agora, será que eventualmente a gente pode fazer uma curva que tem um pedaço andando bom, essa aqui já ficou meio chata, né? Mas pedaço andando para um lado e outro andando para o outro, até poderia, né? Poderia sim. Imagina que você faça uma coisa assim, você vem, tangenciou, né? Eu vim e tangenciei. Aí agora, essa é positiva e essa é negativa. Até tá bom, né? Porque eu tentei enganar, botando essa área a mais aqui dentro, mas na verdade ela foi descontada. Bom, tem um belíssimo exercício, não sei se vocês viram, fizeram em cálculo 1, mas vocês viram as funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. E se você botar a hipérbole, bota a hipérbole x2, essa assim, né? x2 menos y2 igual a 1. Se você colocar o círculo x2 mais y2 igual a 1, se você pegar esse ponto daqui, ele tem coordenadas cosseno θ, seno θ. Onde θ, eu posso pensar o θ como sendo o comprimento desse arco, mas eu também posso pensar o θ como sendo a área. Se você pegar aqui o ponto e rebater para cá, essa área aqui. Muito bem, a gente pode... Agora pega um ponto aqui nessa hipérbole. Um ponto assim. E vamos pensar as coordenadas dele. Vamos chamar, quer dizer, eu posso pensar assim, esse ponto aqui, se eu pegar no círculo unitário, pegar esse ponto xy, eu posso dizer que x é igual a cosseno θ, y igual a seno θ, onde θ é essa área. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na hipérbole da seguinte maneira. Eu pego esse ponto daqui. Vou chamar esse ponto aqui de xy. Claro que esse x ele satisfaz x2 mais y2 igual a 1. Esse daqui satisfaz x2 menos y2 igual a 1. Vou fazer... eu vou chamar esse cara, esse xy, x de cosseno hiperbólico θ, y de seno hiperbólico θ, onde por analogia eu vou chamar de θ
vou chamar de θ, essa área daqui, ó. Chamar de θ, vou botar o θ em laranja aqui também. Tá? Essa área aqui dentro. Então é um bom exercício você calcular essa área e concluir que cosseno hiperbólico θ é elevado a θ mais é elevado a menos θ sobre 2 e seno hiperbólico θ é igual a E elevado a θ menos então, porque às vezes, sei lá, no curso de cálculo você define cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, taca a ficha, mas faz esse exercício, isso vai dar o seno hiperbólico ao seno hiperbólico, né? Bom, essa área varrida tem lá a lei de essa lei de Kepler, que a área varrida é constante para tempos iguais, você olha assim, parece meio misteriosa, mas ela é uma pura consequência do fato de o campo de força ser central. Eu estou deixando as leis de Newton, a gravitação, para mais à frente, porque tem um colega que vai vir falar sobre isso, mas repara o seguinte, a lei da gravitação, você pode imaginar a situação, quer dizer, um modelo seria assim, você bota o Sol na origem, ele é uma partícula na origem, e o planeta é uma partícula aqui assim. Então você tem aqui, sei lá, o seu sistema de coordenadas, de alguma maneira, e esse... Vamos pensar primeiro no plano. Na verdade tem mais, quer dizer, esse cara daqui é o C de T. E a única hipótese que nós vamos fazer é que a força que atua sobre C de T é uma força que está assim. Tá? Então, o MC, na verdade, o C dois pontos de T é igual a alguma constante vezes o C de T. Vamos supor que o C de T é diferente de zero também. Mas esse fato daqui já implica que a trajetória se dá num plano. Quando você tem uma partícula se movendo no espaço, mas pensa assim, você tem a origem, tem lá o ponto, ele está andando, e sempre a força aponta na direção, ligando a posição à origem. Supondo que isso é diferente de zero, pelo menos para simplificar. Então, necessariamente, essa curva é uma curva plana, primeira coisa. Mas vamos deixar isso por enquanto, supor já que a curva é plana, e vamos supor isso aqui. Eu digo que isso implica em que você varre áreas iguais em tempos iguais. Implica o seguinte, se você fizer essa trajetória aqui assim, aí você pegar aqui C de T mais H, C de T1, C de T1 mais H. Agora pega aqui C de T2 e pega aqui C de T2 mais H. Eu digo que essa área daqui é igual à área essa área daqui. Isso é consequência apenas disso. Quer dizer, o fato, vamos dizer, significa que a lei da gravitação já implica na lei, sei lá qual o número do Kepler.
Porque, olha só, a área, né, a área entre T1, entre T e T mais H, é o quê? Ela é a integral de T até T mais H, daquele determinante, né, do 1/2 do determinante do C de T com C ponto de T dt. C de tal, né? Vamos olhar essa função aqui, então. Isso aqui é uma função, sei lá, vamos chamar essa função aqui f de t. Porque, embora C seja uma função em R2, C ponto também, o determinante dá um número. Então, para cada t, para cada tal, isso é um número. Então, vamos olhar aqui para a função f de t igual a determinante de C de t, C ponto de t. Vamos calcular a derivada disso em relação a t. Lembrando que a gente sabe que o determinante se deriva como um produto. Então, isso aqui vai dar o determinante da derivada desse vezes esse, mais o determinante desse vezes a derivada desse. E agora, ó, esses dois caras são o mesmo, então o determinante dá zero. E eu estou dizendo que esse daqui é um múltiplo desse. Então isso também deu zero. Então isso aqui é zero. Então essa função é constante. A derivada dela é zero, ela é constante. Se ela é constante, a integral dela entre dois intervalos iguais é sempre a mesma. Incrível, hein? Se o Kepler tivesse chegado a dizer que ainda é possível que eu estudei minha vida inteira para nego me sacanear desse jeito aqui. Né? Mas na verdade não, quer dizer, a formulação, primeiro o Tycho Brahe juntou os dados todos, né? E tem uma lenda que ele teria dado a dica para o Kepler para olhar para a órbita de quem? De Marte, eu não sei. Tem um dos planetas que a órbita é um pouco mais excêntrica. Diz a lenda que ele teria recebido a dica para olhar para a órbita daquele, porque você olhando os planetas, as órbitas são meio redondinhas, imaginar que a elíptica é meio... Mas ele vê que tem um que é meio esquisito, então vamos olhar para esse. Bom, mas o cara chegar lá a formular aquelas leis. Então, teve um trabalho no tempo do Newton que foi de pensar que havia, vamos dizer, leis gerais, né, que eventualmente implicassem nas leis de Kepler. Então não foi assim do nada. Né? Então, o cara chegou na lei da gravitação porque já tinha estudos anteriores. Né? E, quer dizer, formulado. Então, usando a lei da gravitação, que na verdade é menos que a lei da gravitação aqui, né? Quer dizer, o simples fato de você ter a força sempre central já implica nessa lei de Kepler. Uma das coisas que nós vamos ter que fazer em algum momento, ou como exercício, o Fábio provavelmente vai fazer uma aula sobre isso, é justamente discutir como que usando cálculo, o Fábio, a ideia dele é fazer como o Newton fez, que é usando só ideias geométricas simples. Mas como deduzir as leis de Newton das de Kepler e as de Kepler das de Newton, com algumas hipóteses. Então, isso aqui é mais ou menos uma primeira ideia para pensar. Oi? Não, em princípio não, porque essa força, isso aqui eu não estou nem dizendo que a força aponta para cá, ela pode apontar para lá.
né? O que você tem, quer dizer, se você tiver uma das grandes coisas, grandes realizações, é que se você tiver exatamente a lei do inverso dos quadrados das distâncias, a lei da gravitação, então você vai poder provar que a trajetória é uma cônica, não é nem que é uma elipse, é uma cônica tendo... Isso nessa abstração absoluta, né? Você imaginar corpos parados e tal, imaginar que um sistema e tal. Então, nessa abstração você pode mostrar, supondo a lei da gravitação, que a órbita é sempre uma cônica. Pode ser uma hipérbole, pode ser uma parábola. E se você fizer uma lei Coulomb, né, em que aí você poderia, em vez de ter atração, você poderia ter repulsão, então você também pode ter, porque no caso da hipérbole, você tem um foco aqui e a hipérbole tem que fazer assim. Se você supuser que você pode ter repulsão, você pode ter uma órbita hiperbólica assim, né, fugindo. Isso é uma das contas que se fazem. Para deduzir essa coisa das órbitas serem cônicas, uma coisa importante também simplifica a vida se você souber a expressão harmônica em coordenadas polares. Também é um exercício para vocês verem como é que faz as cônicas em coordenadas polares. Tá? Bom, então agora nós temos dois caminhos ainda para averiguar a partir daí. Um é um caminho mais geométrico, que por exemplo, a gente pode usar essas ideias, eu não vou fazer agora, mas para fazer a curvatura. Eu fiz a curvatura como vindo da aceleração normal, mas você pode pensar a curvatura como olhando para a variação de ângulo. Você tem a curva aqui, e você, pode fazer com a velocidade, mas pode fazer com a normal também. Você pega em cada ponto, bota uma normal unitária. E aí, olha, esse normal unitário, bota aqui o ponteirinho do normal unitário, ele está aqui, quando você andou isso, ele passou para cá. Então isso aqui é variação de ângulo. Isso aqui é o N, o N, o N, o N. Isso aqui é o N de S, N de S mais delta S. Então aqui é o N de S, aqui é o N de S mais delta S. Esse aqui é o delta θ, variação de ângulo. E esse daqui é o delta S. Para uniformizar, para poder fazer uma curvatura, em vez de você fazer em relação ao tempo, que você pode mudar a parametrização e fazer essa mudança ser mais rápida, você faz em relação ao comprimento de arco. Então você mede, você faz delta θ sobre delta S, quer dizer, você faz aqui uma variação, mede o comprimento de arco e vê a correspondente variação no ângulo θ aqui. Faz essas duas, tira o limite, quando delta S tende a zero, uma curva plana, e chama isso de curvatura. E dá a mesma coisa que a gente obteve lá na mecânica. Então depois tem a curvatura e tem depois a questão seguinte, a curvatura é só pensando em curva plana assim, né? Agora o que faz a curva deixar de ser plana? Então tem uma outra coisa que é a torção, que mede o quanto uma curva deixa de ser plana. Então é um caminho para a gente ir. Outro caminho é investigar essa coisa da aceleração, da velocidade, das leis de Newton, então, fazer umas tantas coisas. Então vamos ver o que vai dar para fazer ainda com isso. Tá. Não desligou. Ué, caramba, desligou.